Não tenha vergonha de falar o que você está sentindo para o seu pai, para o seu irmão, para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu amigo. Procura um psicólogo, pede ajuda e fala: olha só, as coisas estão assim e eu não estou gostando. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz exatamente isso. Eu olhei para minha vida e falei: não estou gostando de como as coisas estão seguindo, eu preciso de ajuda. Como prometido, estou aqui. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. E se você não é inscrito, já aproveita e faz todo esse protocolo que esses youtubers pedem e fazem isso com muito mais talento do que eu. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Estou muito feliz de estar iniciando essa nova fase no canal com essa leva de bate-papos, entrevistas, seja lá o que a gente chame isso, esse encontro. E ninguém, assim, não podia ter outra pessoa para começar esse momento do que o meu amigo Marcos Magarinos. Gente, o Marcos é o seguinte, a gente se conheceu no tablado, fazendo teatro. Marcos é médico, pós-graduado em psiquiatria, tem 5 livros escritos e é meu amigo, um amigo querido, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que contribuiu muito para o espetáculo Maior que o Mundo e, consequentemente, para o livro. Foi uma das primeiras pessoas a ler os trechinhos do livro quando eu estava ali na fase de criação, de adaptação. Marcos, meu amigo, muito obrigado, muito feliz de você estar aqui. Sei que a sua agenda está muito concorrida, porque está trabalhando muito, então já te agradeço. Graças a Deus. E já te agradeço de antemão por você arrumar esse tempinho nesse domingo aqui com a gente. Marcos, aqui no canal já tem um vídeo de um primeiro bate-papo que a gente teve. Foi super informal, com a câmera na mão, né? Aí na sua casa, onde a gente contou um pouco da sua história. Mas eu acho que vale a pena, nesse novo vídeo, a gente voltar um pouquinho lá para a gente entender um pouco da história. Principalmente a história que eu, com a sua autorização, roubei para o João, já que eu gosto de falar que o João sou eu, mas também é todo mundo que já passou por alguma situação parecida como ele. Mas se falar não vai ser spoiler? Não tem spoiler, amigo. Não tem spoiler. Não tem spoiler. Inclusive, naquele vídeo você conta essa história. É verdade. Marcos, queria que a gente começasse pelo seguinte. Queria que você falasse em que momento da sua vida você começou a engordar e quando você entendeu, quando você se entendeu gordo, quando que teve esse momento, existiu esse estalo de caramba, eu sou gordo, estou gordo. Então, o estado de estou gordo e sou gordo foram estados em momentos diferentes. Não foram os mesmos estados. Conta. Mas, basicamente, a história começa da seguinte maneira. Eu sempre fui na criança, eu era um garoto bem mirradinho, era só osso. Na sexta série, quinta série, quarta, eu tinha 12 anos. Foi no ano que o Senna morreu. 94. Foi 94, o ano que o Senna morreu. Ai, o Senna. Eu tive crise convulsiva na escola. E foi péssimo. O recreio devia ter, sei lá, cada série eram 300 alunos. Então, eram umas 3 séries com recreio ao mesmo tempo, dava quase que 1.000 crianças, né? No recreio, e da noite para o dia eu virei superstar ao contrário. Ai, Jesus. Fui no médico, teve diagnóstico de epilepsia, comecei a tomar remédio e foi péssimo na escola. Eu já não tinha amigo nessa época, tive menos ainda, porque eu tinha pedido até para mudar de turma, a escola não quis mudar de turma, isso é antes. Mas aí teve a crise, eu já não tinha amigo na turma, a coisa só piorou.
comecei a tomar remédio, fiquei nervoso, fiquei ansioso, porque acho que como qualquer criança ficaria num processo desse, de ter que lidar com uma coisa dessa. E comecei a comer que nem um cavalo. Tomava um remédio que ele provocava duas coisas: disfagia, que aliás toma até hoje, disfagia e aumento de peso. Ele também provocava diminuição da alimentação e perda de peso, só que a gente não tem o melhor de tudo, que é aumentou. E aí eu comia que nem um louco desvarado por ansiedade, comia que nem um louco desvarado por conta do remédio também, e comecei a ganhar peso direto. Hoje, olhando para trás, eu vejo que teve um período aí que eu tive uma depressão leve. Sou psiquiatra, então dá para a gente enxergar isso no passado, porque assim, eu ficava prostrado do sofá o dia inteiro, comendo, ia para a escola e voltava, ia para a escola e voltava. Com isso, engordei, mudei de escola, fui para uma escola nova. Nessa escola nova teve a situação aí da história que a gente emprestou para o João, em que era o meu primeiro ano na escola, teve aniversário de um garoto que eu achava que era meu amigo, e ele não teve a festa de aniversário dele, ele não me chamou para a festa dele, e depois eu perguntei para ele, até pensando assim, tipo, momentos, anos depois eu nunca perguntaria, mas nessa época eu acho que era mais cara de pau. E aquela coisa da criança, né? Você era uma criança, né? A gente não tem muito filtro, né? A gente pergunta. Exatamente, aí eu perguntei por que eu não tinha me convidado. Ele falou porque as meninas tinham nojo de mim. Nossa. E para mim aquilo fazia o maior sentido. Pô, é claro, faz todo sentido elas terem nojo de mim. Só que isso meio que criou um monstrinho, né? De afastar as pessoas de mim, que foi durante anos. Aí vem as outras duas perguntas que você fez. Nessa época, eu já era gordo, então, tipo, eu sou gordo, ser gordo faz parte de mim, e a gordura criou uma barreira de proteção das pessoas se aproximarem. Então, assim, se as meninas têm nojo de mim, cara, de boa, elas têm esse direito de ter nojo de mim, não tem problema. Eu sou gordo. E não foi uma coisa, isso só para explicar, isso não, hoje em dia eu vejo isso, que eu faço terapia há 20 anos, não dá para enxergar isso. O garoto que falou isso, ele não é um monstro. As garotas que achavam isso não são pessoas monstruosas, mas são crianças que falam coisa, tipo... E para mim, também... E talvez isso já mostre, desculpa te interromper, mas talvez isso já mostre o quanto já está introjetado, né? De que até na nossa criação a gente já vai entendendo e assimilando de que é uma imagem ruim, né? De que é uma figura ruim. Não, com certeza. E assim, nunca tive nenhum tipo de ataque em casa por conta disso. Meus pais nunca falaram: você tem que emagrecer, você está muito gordo, que não sei o quê. Não, pelo contrário, sempre recebi muito apoio. Só que, assim, né, a cabeça sozinha, ela cria seus próprios demônios. E aí eu meio que engordei e falava que isso não me incomodava, porque eu queria uma desculpa também para não me aproximar das mulheres. Uma defesa, né? Como se fosse uma armadura, né? Se você sabia que você ia sofrer, se existia o risco da rejeição, você já botava na frente isso e falava, então eu nem me relaciono, que é para não... Eu me rejeitava antes de me rejeitarem. Exatamente. E aí, com 18 anos, eu comecei a fazer terapia. Foi um processo longo, assim, tipo... E vou te falar que a minha autoestima deslanchou de verdade quando eu comecei a trabalhar. Mas antes disso, eu já comecei a gostar de mim, já comecei a me cuidar, lentamente, vagarosamente. Quando eu me reconheci, eu estou gordo, e não eu sou gordo, eu sou a gordura, e não eu tenho tecido adiposo em excesso, mas eu sou um cara legal, que as mulheres gostam.
Aí realmente foi com trabalho, tanto que assim, eu peguei uma ou duas garotas durante a faculdade, não foi muita coisa, não foi nem dentro da faculdade que eu peguei também, foi fora da faculdade. E mesmo assim, nunca me permiti muita experiência e muita vivência nisso, até porque teve algumas coisas, né? Com a autoestima, você começa a ver o que você gosta de fazer. E meus amigos, eles sempre foram de sair, de ir pra boate, isso aqui. E eu ia, era divertido e coisa. Só que, assim, eu não escuto bem. Então, numa boate com som alto, a mulher falava, oi, tudo bem? Eu, quê? Resultado. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter o feedback dos pacientes, a coisa meio que desmontou ao meu redor, e aí eu percebi meio que o verdadeiro valor que eu tinha. Porque eu percebi que eu estava trazendo com a medicina, com a psiquiatria, qualidade de vida para os pacientes, estavam dormindo melhor, estavam se sentindo melhor. Cara, foi uma mudança assim da noite para o dia. Então, assim, piadinhas que eu escutava às vezes de alguns amigos, eu comecei a responder na mesma grosseria que eu escutava. Antes eu engolia, eu absorvia na gordura. Agora eu devolvia na lata. Então, a coisa mudou assim de uma maneira muito bizarra para mim, olhando para mim mesmo, porque foi mesmo que apertei um botão ali, falei assim, agora acabou. E acabou mesmo. Logo depois que eu comecei a trabalhar, comecei a arranjar uma namorada, depois terminou, arranjou outra, depois terminou, arranjou outra, e a coisa foi indo, e agora, Hernande já sabe, estou casado, feliz da vida. E eu até brinco aqui. Eu tô com a minha primeira e última namorada, porque a minha atual esposa foi a minha primeira namorada. Eu não sabia desse detalhe. E tanto que eu falo que ela foi a mulher que meio que falou assim, cara, você é gordo, mas pode falar palavrão? Pode. Você é gordo e foda-se, não tô nem aí pra isso. Você é um cara muito foda. E todas as barreiras que eu coloquei ao longo de 25, 30 anos, ela falou, não estou enxergando essas barreiras. E atravessou. Eu fiquei. Gostei. E a coisa foi indo. E hoje em dia, cara, assim, eu me reconheço, eu sou gordo. Isso é uma doença, precisa ser tratada, precisa ser cuidado. Eu estou me cuidando, eu estou com nutricionista. Desde 2017 que eu precisei operar a vesícula. Que meus exames estavam bizarramente normais. Eu percebi que era hora de acordar, preciso fazer alguma coisa para minha saúde, porque se eu não cuidar da minha saúde, ninguém vai me cuidar. Minha esposa, na época, namorada, não teve nenhuma queixa, nunca falou assim, olha, eu acho que você tem que fazer isso para emagrecer. Ela sempre falou, não, eu acho que você tem que fazer isso, mas você tem que fazer no seu tempo. Vamos respeitar o seu desejo. Então, e agora que eu estou fazendo, que eu estou emagrecendo, ela é a primeira a me incentivar a eu continuar, ela continua falando, não, vamos fazer direito, vamos comprar as coisas, pode ser mais caro, mas a gente dá um jeito, a gente aperta, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Então, assim, para mim agora, eu estou no processo aí de emagrecer desde 2017, que eu já estou de melhora de fazer exercício 3 vezes por semana, e eu estava até mostrando hoje mesmo para minha personal, porque em 2017 eu estava com uma insuficiência venosa nas pernas por conta do peso. Então a pele fica, né, fica fina e fica brilhosa, e fica manchada. Com essa malhação 3 vezes por semana, hoje em dia a mancha praticamente já saiu, mais de 3/4 do espaço. Já está nascendo pelo, isso significa que a circulação venosa está praticamente resolvida. Então, assim, eu odeio, mas eu tenho um resultado na prática que está maravilhoso. Não paro mesmo, por mais que eu odeie. É isso. E é uma busca por você e não por ninguém, né? No sentido de que a pressão externa não é a vontade de se encaixar num padrão, é a vontade de se sentir bem. Mas Sim. o tempo todo em que você foi gordo,
ainda é, mas assim, esse tempo não precisa significar uma memória de infelicidade, né? Muito pelo Não, de contrário. maneira nenhuma. É porque, às vezes, a sociedade, de uma forma geral, associa o... Se você emagrecer, a sua vida vai ser boa, você vai ser feliz. E não tem absolutamente nada a ver com felicidade. A felicidade Não, está até dentro da porque, gente. exatamente. É uma coisa que, assim, é uma opinião muito pessoal, mas para mim, felicidade está ligada à paz de espírito. Com todos os problemas, eu tenho paz de espírito, estou Sempre muito teve, pelo bem. menos desde que eu te conheço. Você é um cara muito tranquilo. Sim, cara, o fato de eu estar gordo não me torna uma pessoa melhor ou pior. O fato de eu ser julgado por outras pessoas por eu ser gordo, porque eu já escutei aquela famosa frase: nossa, o rostinho é tão bonito, pena que é gordo. E que eu não sei se a pessoa acha que isso é um elogio, às vezes algumas pessoas acham, né, que são elogios. É, Mas essa questão da gordofobia que eu acho interessante é, assim, se a gente tem uma vida, tá? A gente é gordo, e tem alguém ofendendo a gente nesse sentido, vamos supor que é alguém da família, vamos supor que é um irmão. Você não pode abrir mão do irmão. E que essa agressão, né, venha do irmão, é importante ter a conversa. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia que começam, às vezes, uma briga em família porque tem medo de falar certas coisas, porque, não, ninguém não vai escutar. É claro que se ele falar que você é gordo e você responder berrando, ele vai ficar na defensiva e não vai escutar mesmo. Agora, se esperar o momento passar, pode até engolir aquele momento. Esperou o momento passar, puxa ele para no canto. Pô, cara, olha só, você falou aquela parada, eu não gostei, me magoou. Não faz mais isso não. Isso, a pessoa escuta. Ou se começar a atacar de novo, aí é um problema da pessoa também, você precisa aprender a lidar com isso, é seu irmão. Agora, se é amigo de escola, faculdade, não sei o que, cara, chuta a bola, devolve para Iemanjá, segue em frente. se liberte de Existe. pessoas tóxicas, né? Exatamente. A sociedade que a gente vive, essas são as pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se cercar de pessoas que fazem bem para a gente. Mas é muito mais comum a gente estar acostumado a ter uma vida de estresse, sofrimento e agressão por parte uma da outra, e você ser agressivo, e a pessoa ser agressiva de volta, e você achar que isso é a coisa mais normal do mundo. Bom, na verdade, o que eu estou trazendo tem um sofrimento. Eu falo isso agora como psiquiatra. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, porque se a gente conversa numa boa, sem estar no momento da defensiva, a pessoa escuta. Mas o que eu acho, assim, isso puxa muito para a maneira como a gente reage às situações. Então, assim, às vezes existe uma raiva na gente contida, seja porque a gente é sempre agredido desde a infância, adolescência, de frustração, porque um homem, uma mulher, ou um familiar, ou alguém foi agressivo e agrediu, e aí você tá com aquela mágoa dentro de você. Só que, assim, cara, primeira coisa, se tem uma coisa que está fazendo uma pessoa sofrer tanto, numa boa, faz terapia. Terapia é maravilhoso. Terapia a gente faz exatamente para tirar os nós que estão na nossa cabeça e fazer um tapete persa É. da nossa mente. Nós temos um tapete persa na nossa cabeça, mas que a gente precisa desfiar isso e reorganizar. Só que isso precisa ser feito. E vem aí a saúde mental para isso, que eu acho que é assim, Covid é péssimo, é terrível, mata muita gente, mas, cara, a saúde mental traz um nível de sofrimento tão grande que na pandemia piorou milhares de vezes isso, Yeah. por conta do medo, da angústia, da ansiedade. E as pessoas não dão o devido valor para a saúde mental. Quando, na verdade, assim, se você tem pressão alta e a sua pressão está subindo e você não está lá com sintomas, dor de cabeça, qualquer coisa do tipo, e você não sente, a sua pressão está subindo. É o que a gente chama de, às vezes, uma doença insidiosa, uma doença grave que precisa ser cuidada. Cara, depressão, ansiedade, você vê a pessoa na rua, a maneira como ela reage a alguma coisa, a maneira como ela fala, o discurso dela está acelerado, você vê que ela está agitada, está inquieta, você vê na cara o que ela está sentindo.
Então, ao mesmo tempo, isso também é verdade quando faz um tratamento. Quando uma pessoa começa a fazer um tratamento com um psicólogo ou com um psiquiatra é mais fácil, porque a gente entra com medicação. Em geral, o antidepressivo faz efeito em 15 a 20 dias. Com psicólogo demora mais porque existe aí um trabalho de conhecimento, de reconhecimento pessoal, de ver o que pode fazer diferente. É um trabalho mais lento, mas só que mais duradouro. Ele vai trazer um resultado melhor. Então, assim, se uma pessoa obesa está se sentindo mal consigo mesmo, não se consegue enxergar além disso, eu já vi extremos de paciente que se agredia porque comia. Só que ele se agredia porque comia porque se agredia, porque na ansiedade, na angústia, ele se agredia, e começou um processo de autodestruição muito grande. Aham. E sim, ele precisava de um tratamento, foi prescrito medicamento, psicólogo, não sei o quê. Só que, na verdade, o que ele queria era fazer cirurgia bariátrica, depois de um tempo, porque ele queria emagrecer de qualquer jeito. Só que não adianta. Você vai fazer cirurgia bariátrica e depois você pode ganhar tudo de novo, se você não tiver um bom acompanhamento. E é exatamente esse o próximo ponto que eu queria que você falasse. Muitos médicos me recomendaram a bariátrica em vários momentos da minha vida e eu nunca cogitei essa possibilidade. Porque eu particularmente acho que não é uma coisa simples, não é assim, vou fazer a bariátrica e vou emagrecer. Existe todo um processo psicológico envolvido, que até faz parte do processo, é o mote do livro, né? E era da peça e ainda é do livro, que é a conversa do João com essa figura do psicólogo. Mas eu tenho a sensação, e é uma sensação particular, de uma certa banalização desse procedimento. Eu vejo pessoas falando em engordar para poder, digamos, entrar num padrão para fazer a bariátrica. Nossa, eu acho isso muita doideira. Então eu queria te ouvir em relação a isso. Você, como profissional da área da saúde mental, né? Você vê muitos casos assim? Você já teve que lidar com algum paciente com esse tipo de problema? Qual a sua opinião, de modo geral, sobre isso? Então, primeiro, voltar um pouquinho para minha história, voltar para minha cirurgia de vesícula. O cirurgião que eu fui é top de linha, assim. E ele falou a seguinte coisa para mim: Marcos, eu não gosto de cirurgia bariátrica, eu não faço cirurgia bariátrica, mas no seu caso eu recomendo cirurgia bariátrica. O cara é um cirurgião geral, opera a vesícula, operou minha vesícula, né? Sabe do que está falando, é cirurgião, deve conhecer outros cirurgiões, não gosta de cirurgia bariátrica. E ele também não faz, então ele não pode nem falar que não, você vai fazer, faz comigo uma cirurgia bariátrica. Não é isso, ele não faz a cirurgia. E ele vira para mim nesse caso e fala: eu recomendo você fazer, porque você está muito acima do peso. Na época, eu acho que eu estava com 164. E foi, na verdade, essa consulta com ele, e também meus exames estarem dado normal, que foi o meu momento de eu tenho que acordar e cuidar de mim. Então, assim, quando falam que eu preciso fazer um processo complicado, que não é simples, que para fazer cirurgia bariátrica, quando é recomendável, a pessoa tem que perder peso, ela não tem que ganhar peso. Antes de operar, tem todo um procedimento, e isso começa a se transformar numa banalização, tipo, tem gente que faz cirurgia bariátrica, tem médico que é capaz de fazer cirurgia bariátrica por qualquer coisa, qualquer motivo que seja. Tem uma amiga que fez cirurgia bariátrica e hoje em dia está maravilhosamente bem, se adaptou muito bem. E ela não tinha um peso recomendável tanto assim, não. Mas está bem, não vou julgar ela está bem da vida agora, feliz da vida. Tem pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, não deu certo e ganharam tudo de novo. Hoje em dia estão obesos, super obesos. Tem outros que fizeram cirurgia bariátrica e hoje em dia está esquálido praticamente, o que também pode acontecer por conta do procedimento que você tira
uns pedaços aí do estômago. Então, assim, é um procedimento muito agressivo para um organismo, para eu, na minha cabeça, para eu operar sem tentar de tudo. Então, quando eu comecei a malhar 3 vezes por semana, foi exatamente, não, agora eu vou tentar emagrecer de verdade, porque eu sei que eu não tentei até hoje, de verdade, eu sei que eu não tentei, e eu vou fazer a minha parte. Se fazendo a minha parte eu não conseguir emagrecer, eu faço a bariátrica, mas eu quero pelo menos tentar. Porque eu fui operar a vesícula para tirar uma bolsinha desse tamanho. Eu já fiquei apavorado. Imagina tirar um pedaço do meu estômago, passar meses comendo por canudinho, coisa pastosa, líquida, para ir depois adaptando, correndo o risco depois de, por exemplo, voltar a engordar de novo se eu não cuidar da minha cabeça. E o que eu vejo nessa banalização é exatamente no sentido de as pessoas operarem e não valorizarem a importância de um psicólogo para cuidar dessa cabeça, para fazer a pessoa começar a se cuidar. E tem exemplos de pessoas que operaram e ficaram muito bem e hoje em dia estão ótimos, não vão peso de volta, mas são pessoas que cuidaram da parte da saúde mental antes e depois de operar. Porque não é só antes. Antes, durante e depois. Ah, não, tem um colega meu que faz. Não. Você tem uma equipe. É necessário uma equipe completa para você fazer esse acompanhamento. E isso é importante porque existem profissionais treinados para isso, não só o cirurgião. Marcos, queria que você falasse um pouquinho do seguinte, dos efeitos da gordofobia na cabeça de uma pessoa, de um gordo. Falta de acessibilidade, isso eu já estou falando de pessoas mais gordas, sabe? Acessibilidade em transporte público, avião, ônibus, essas coisas para se fazer uma viagem. A dificuldade de achar roupas em lojas de grandes marcas, enfim. E principalmente o julgamento. É óbvio que existem pessoas mais sensíveis e outras menos sensíveis, e pessoas já com uma predisposição a algum tipo de eu não sei como é que a gente chama, não sei se eu chamo de doença mental ou de transtorno mental. Como é que é isso? O que pode acontecer e como é que a gente pode, de uma maneira geral, se defender um pouco disso, se é que existe? Nesse ponto da gordofobia especificamente, eu acho que é mais ou menos como qualquer outro tipo de agressão. Porque, assim, os baixinhos sofrem, os altos sofrem, os gordos sofrem, de qualquer jeito. A questão está no ser humano se sentir bem e agredir o outro. Então, assim, o gordo, o que acontece? Por ter uma normatização imposta de que o magro é o bonito, isso faz com que automaticamente o que não é magro é feio. Não preciso nem falar que isso está muito longe da verdade. Mas, assim, eu tento tomar muito cuidado quando eu vou falar de gordofobia, né, assim, porque eu sofro, né, já sofri, sofro. Mas por que eu tenho que tomar muito cuidado? Porque eu tenho que tomar cuidado para não defender o gordo, não defender a gordura, vamos dizer assim. Por que eu quero deixar isso claro? Obesidade é doença. Eu sou médico, eu não tenho como negar isso. Obesidade é doença. Uhum. Quando você é obeso, você tem inúmeros outros problemas, você tem mais chances de desenvolver outros problemas, como eu falei até agora aqui, da própria insuficiência venosa na perna por conta do peso que carrega, às vezes falta de exercício, sedentarismo. E que certamente uma pessoa magra que não faz qualquer exercício físico, ela tem menos risco por conta da gordura. Eu acho que a questão está mais ligada ao ser humano. Eu acho assim, eu acho errado, mas eu acho que é natural julgar o outro pelo que você está vendo. Mas você não pode deixar que isso seja a sua única informação daquele indivíduo. Então, assim, quando a gente vira e fala, porque gordo só faz merda.
Não, tem muito vídeo de magro também faz. Mas geralmente o gordo faz coisas que são que as pessoas podem achar mais engraçadas. Só que não, ele é um ser humano ali que naquele momento está obeso e que precisa de um respeito. Eu acho que o problema passa muito mais pela falta de respeito do que exatamente, estritamente, pela homofobia, pela gordofobia. Confundi a palavra, mas entra do mesmo jeito. Então, assim, a questão, eu acho que passa muito pelo respeito. E é uma coisa de, pelo menos é o que eu procuro, principalmente com a peça, e que ficou muito claro para mim, que não é você fazer uma apologia à obesidade. Sim. Não é você defender que, então coma e seja gordo, porque é a melhor coisa que tem. Eu não vou discutir com a medicina, de forma alguma. Mas eu acho que é muito mais uma ideia, primeiro, de se tirar do gordo e da palavra gordo esse sentido pejorativo. Mas quem tira o sentido pejorativo da palavra é o próprio indivíduo. Sim, com certeza. Se eu estou passando assim, na rua e um cara social. fala... Não, eu sei, mas é só porque... Mas é isso, assim, a sociedade, é claro que ela é o convívio dos indivíduos, mas ela também é a pessoa. Então, se eu estou andando na rua e um cara berra, seu gordo! Eu tenho duas opções. Eu posso absorver aquilo para mim, ou eu posso me esquivar que nem Matrix e deixar passar. E não ser afetado por aquelas palavras. Isso vale pelo cara que eu estou passando na rua, mas vale também para dentro de casa. Só que dentro de casa a gente tem uma expectativa de que a gente tem que ser mais bem cuidado por conta da família, que convive, etc e tal, mas que pode vir a agressão do mesmo jeito. Só que a gente não precisa aceitar isso. Muitas vezes é da onde vem a agressão. Principalmente para as mulheres gordas, eu acho. Com a pressão dentro de casa é muito maior. Não. O que eu digo é assim, associou-se de uma forma muito forte determinados tipos de comportamento porque uma pessoa é gorda. O que é injusto, digamos assim. Uhum. Eu, por exemplo, sou gordo. Fui gordo a maior parte da minha vida. E ainda sou, né? Emagreci um pouco, mas não estou longe de não ser gordo. Mas a vida inteira eu fui ativo, no sentido de fazer teatro, fazia peça, ensaiava, dançava, enfim, essas coisas. Só que o gordo está sempre associado ao cara sedentário, o cara que não gosta de se movimentar, o cara que é preguiçoso, o cara que é desleixado. É nesse lugar que eu digo que se precisa dissociar o sentido pejorativo na palavra, sabe? Não, eu concordo. Mas eu estou falando para você o seguinte, que o pejorativo sempre vai existir porque está na intenção da pessoa. A gente não consegue tirar... por exemplo, a gente não consegue mudar uma pessoa. E isso vem dos meus 20 anos de terapia, mas também de psiquiatria, é o seguinte. Mas assim, a gente faz o seguinte, a gente conversa com a pessoa e tenta conscientizar ela. Se ela vai absorver aquilo e se conscientizar de que ela está sendo agressiva e que ela pode tentar ser melhor do que aquilo que ela está sendo naquele momento, isso é uma coisa muito pessoal. Não adianta, a gente pode gritar, berrar com a pessoa, mostrar, assim, olha o que você fez, por que você disse isso? Uma pessoa tentou se matar. Ela vai falar, tinha que morrer mesmo, se ela não estiver nem aí. E a gente não pode fazer nada. Eu acho assim, tem um sentido pejorativo, porque é colocado essa intenção, muitas vezes, quando é falado. Mas a gente não precisa aceitar esse presente de grego. Entendi. A gente pode se esquivar disso. É difícil começar a aprender isso. Eu aprendi isso depois, com 20 anos de terapia. E também não vou mentir e dizer que eu sou imune, não. Eu não gosto de ser gordo, estou fazendo trabalho para emagrecer. Mas hoje em dia eu entendo, e eu acho que é muito importante a gente entender isso, que eu acho que as pessoas não entendem. E aí eu acho que talvez entre isso que você está falando, a gordura não define o ser humano. É esse cuidado que a gente precisa ter com isso. E você então, não precisa ser infeliz por ser gordo. Você pode gostar de você sendo gordo. Isso. Você pode ter amor próprio, você pode se olhar no espelho e falar,
Assim, não gostei daquela barriguinha, não. Mas puta que pariu, esse cara é foda. Você pode. E tem todo o direito de fazer isso. Você pode tão gostar da sua barriga, do papo, e mesmo assim gostar de você. Que eu acho que às vezes tem essa coisa, porque a gente vive num mundo baseado estritamente em imagem, rede social veio e já era assim, e piorou isso drasticamente, mas ao mesmo tempo existe um movimento, tem que existir um movimento do próprio indivíduo, de cada um, de se buscar e de se gostar. E aí isso vai além do próprio gordo. É importante para o gordo por quê? Porque a pessoa coloca uma foto, se ela tá gorda, dependendo se ela for artista, for mulher, nossa, coitada, vai sofrer. Hoje em dia até existe um movimento de apoio a isso, que eu acho muito legal, mas que também tem que tomar cuidado para não fazer o mesmo que o cara fez com o cara. Tem que ser um movimento de up na mulher, na pessoa que postou aquela foto e que está sendo agredida, e não de agredir diretamente a pessoa, porque aí o problema é que acaba que às vezes as coisas se invertem. Um cara que estava agredindo, ele acaba sendo sofrendo a agressão que ele cometeu, e aí também não está certo. É necessário ter esse manejo, essa balança aí para ter esse cuidado. Mas assim, eu acho que existe essa objetificação do ser humano. E o gordo, como você diz na peça maravilhosamente bem, quando a gente sai para uma boate, ele já começa no negativo. Por quê? Porque é gordo. Só que aí, às vezes, no caso, eu vou falar da mulher, né, conhecendo um homem gordo, quando senta para conversar, ele fala assim, caraca, você é sensacional. E isso aconteceu comigo várias vezes. E hoje eu olho para trás e vejo, às vezes, várias mulheres que depois que me conheceram deram mole para mim, só que eu estava com a minha barreira de proteção. E aí existia naturalmente o meu medo e meu receio de fazer um movimento e ela sentir nojo de mim. E você então, ser rejeitado. Então você você não correu risco. Exatamente. E aí, só que isso era uma coisa minha, não era uma coisa dela. Depois que ela me conheceu, que ela me viu como ser humano, não como um objeto gordo na frente dela, ela gostou. E que é isso que eu acho que é importante a gente frisar. O gordo, o perneta, o maneta, o orelheta, qualquer eta que seja, qualquer problema que a pessoa tenha, ele é um ser humano, ele deve ser pode, com muitas probabilidades, ser uma pessoa maravilhosa que a gente pode conhecer e gostar dela. Só que o pejorativo ele existe na agressão que a gente ou a pessoa joga no outro. Tirar esse pejorativo, eu acho que sinceramente, assim, muito no fundo do meu coração, é impossível, porque sempre vai existir o engraçadinho, sempre vai existir o babaca, o cara que quer aparecer, que quer fazer uma piadinha engraçada, que vai fazer isso. A gente precisa, na verdade, aprender a lidar com essas situações, se fortalecer, se gostar do que é e não apenas do que aparenta, porque a gente é muito mais do que a gente aparenta. Então, quando eu falo assim, que você se vê no espelho e vê ali um gordo, tá, não. Você não vê um gordo, você vê uma pessoa que está gorda, que pode ter problema de saúde se permanecer naquele peso, que pode ter outros problemas, sim, mas que existe ali um ser humano e que tem muita coisa para mostrar. Saindo da objetificação, saindo do superficial, a gente consegue conhecer as pessoas e saber quem é quem. É claro que um gordo pode ser extremamente escroto, mas aí também isso é do ser humano. Eu tenho uma preocupação muito grande com os jovens, né? Um adolescente gordo que está ali no colégio, que está sofrendo ataque, que esses ataques estão ficando cada vez piores, talvez piores do que era na nossa época de escola, na sua ou na minha, você é ainda um pouquinho mais velho do que eu. Principalmente por causa da rede social e tudo isso, eu acho que a imagem ficou muito mais forte, né? E eu queria que você deixasse um recado. Que conselho
você gostaria de dar para um jovem gordo que, de repente, passou pela mesma coisa que você passou, de repente tem as mesmas inseguranças que você teve lá na adolescência, que é uma fase complicada, uma fase de descoberta, de você se autoafirmar? O que você falaria para eles? Primeira coisa, se você está insatisfeito com como as coisas estão acontecendo e está difícil, pede ajuda. Não tenha vergonha de falar o que você está sentindo para o seu pai, para o seu irmão, para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu amigo. Primeiro fala para a pessoa que você sente mais confortável, que geralmente na adolescência é um amigo. Mas eu sempre recomendo começar a se abrir para os pais, abrir esse canal de comunicação com os pais, para eles entenderem o nível de sofrimento que está acontecendo. Se for amigo também não tem problema, mas se estiver insatisfeito com como as coisas estão acontecendo e tiver muito sofrimento, primeira coisa, procura um psicólogo. Se não quiser falar para nenhuma dessas pessoas, se não quer se abrir, procura um psicólogo, pede ajuda e fala, olha só, as coisas estão assim e eu não estou gostando. Eu posso falar isso porque quando eu tinha 18 anos eu fiz exatamente isso. Eu olhei para a minha vida e falei, não estou gostando de como as coisas estão seguindo, eu preciso de ajuda. E os Vingadores não teriam derrotado Thanos se não tivessem pedido ajuda para o universo todo. Então, assim, se os Vingadores, se o Homem de Ferro pediu ajuda, eu posso pedir ajuda para alguém que é da área e que pode me ajudar a passar por esse sofrimento e fazer eu aprender a gostar de mim da maneira como eu sou, e não da maneira como eu tô. Lindo. Muito bonito. Para finalizar, hein? Vamos no estilo Marília Gabriela. Um livro. Senhor dos Anéis. Os 3. Nossa, que sono. Desculpa, eu precisava fazer esse comentário. Uma música. Cara, eu não sei o nome da música. Eu acho que é Over the Rainbow, do Israel, um cara aí havaiano. Over the Rainbow. Ah, sim, pode ser. Que era do Mágico de Oz, a versão dele. É linda essa versão. A versão dele. Nossa. Pra mim serve como Rivotril. Eu uso aquela música quando eu quero me acalmar. Nossa. No ritmozinho de reggaezinho, né? E ele faz uma conexão com What a Wonderful Road. Que é Putz, é sensacional. Boa. Uma paixão. Minha esposa, Daniele Paiva. Oh, que amor! E para finalizar, ser Marcos Magarinos é? Maravilhoso. Adorei! Muito bom. Amigo, obrigado por expor sua opinião, obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição. Parabéns pelo trabalho lindo que você faz, que eu conheço de perto. Você é maravilhoso. E até a próxima. Espero que você volte mais vezes, porque eu vou te perturbar mais vezes. É só chamar que estamos aí. Show! Para você que assistiu, eu vou deixar aqui as redes sociais do Marcos para você ir lá, seguir, conversar. Se estiver precisando de um psiquiatra, eu recomendo muito. Se quiser comprar um livro de fantasia, escreva um livro de fantasia. Tá vendo? 1001 talentos deste homem maravilhoso. E não esquece de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com os amigos se você acha que esse conteúdo serviu de alguma forma ou vai servir de alguma forma para alguém. Manda lá, que a intenção é essa, é que isso chegue em outras pessoas, em outros lugares. Um beijo, as crianças estão berrando aqui na minha porta, mas é assim, a vida é assim. Beijo, amigo! Beijo!